Nesses dias eu tive um sonho do dia 25 para o dia 26 de abril de 2022. Eu tive um sonho, mas para completar esse sonho, aliás, o que eu sonhei? Eu sonhei que eu via o jogo do Brasil e na televisão eles falavam, só faltava um. Isto quer dizer que o Brasil foi para final, ou estava disputando a semifinal, só porque foi só isso que eu tive. Então, o que eu quero dizer nesses dias é que nós venhamos orar, para que não venha acontecer uma tragédia, como está acontecendo, a Rússia com a Ucrânia, que o Senhor possa ter misericórdia. Mas para completar, eu quero trazer alguns relatos, em 2014, de algumas profecias apocalípticas que aconteceram. Mas primeiro, eu quero, em 2013, completou ou aconteceu, veio à tona o acontecimento, aquilo que estava escrito, que está escrito no livro de Apocalipse, aconteceu. Apocalipse 17, fala sobre a besta. Apocalipse 13 também fala sobre a besta, mas no capítulo 17 acontece algo, que diz que Bento XVI renunciou. Quando Bento renuncia, vem o acontecimento de Apocalipse capítulo 17, versículo 8, que deixa a entender da renúncia de Bento XVI, e vai dizer, no versículo 8, vai dizer, a besta que era e não é. Quando nós temos a Igreja Católica como um alvo, ou quando a Bíblia fala que a Igreja Católica ou o cristianismo, está chamando ela de uma mulher, a mulher prostituta está falando de uma igreja, então nós temos a Igreja Católica como a grande prostituta. E Bento XVI, em 2013, ele renuncia. Aí o que acontece? Se Bento renuncia, logo vai surgir o Bergoglio, que é o Papa Francisco. Aí a Bíblia vai falar que sobe do abismo. Se sobe do abismo, é porque atravessou o grande oceano Atlântico como o grande abismo. E Mário Jorge Bergoglio se torna o Papa do fim do mundo. Ele mesmo diz, como que foi buscar um Papa lá no fim do mundo? Claro que está falando da Argentina e também do fim do mundo ali, logo ali. Apocalipse 13, versos 1, nós vemos a besta subindo do abismo como já a sétima cabeça, e Bento XVI é o sexto. Por que que Bento XVI é o sexto e não o sétimo? Bento XVI é o sexto porque João Paulo I não foi rei, ele só foi papa, ele só deu um lugar para o João Paulo II ser rei. Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Apocalipse 11, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Também cumpre essa palavra a besta que sobe do abismo. Diz assim: e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e vencerá e os matará. Quando é que acaba o testemunho de uma pessoa? Quando está no fim, que já é a sétima cabeça, ou também se acaba, como diz o capítulo 16, verso 19, que vai haver um grande terremoto. Então, encerra tudo. Aí virá o fim. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Isso não está falando de Israel, porque Jerusalém nunca foi chamado de Sodoma e Egito.
é chamado de cidade santa, cidade, né, cidade do grande rei, né, que fala do rei Davi. Então, aonde o seu Senhor também foi crucificado, o seu Senhor quer dizer que está falando de Pedro e não está falando de Jesus Cristo. Pedro foi crucificado em Roma, ali na praça da grande cidade, e não vai cair também a cidade toda. Por quê? Porque tem algumas partes, eu acredito que a arca da aliança está ali no Vaticano, guardada em algum lugar. Por que que está? Porque a última guerra foi Tito que fez, ele destruiu toda a Jerusalém e o templo aonde estava. Então, com certeza ele pegou essa arca da aliança e escondeu ali. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 16 que não é toda a cidade que vai ser destruída, né? Porque vai ser colocada algumas pessoas na praça da grande cidade, né? Apocalipse capítulo 11, versículo, né? Diz aqui o versículo: e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma. Isso quer dizer que não vai ser totalmente destruída. Outra profecia que aconteceu, né? Apocalipse 17, versículo 8, como nós acabamos de ler, né? Como acabamos de ler, não, eu não li, vou ler agora, né? O versículo 8 diz, versículo 8, Apocalipse 17, versículo 8. Como eu falei, eu vou ler agora, 16, versículo 8, diz assim: a besta que viste foi já, e já não é, e há de subir do abismo. A besta que viste foi e já não é. Isso quer dizer, está falando de Bento 16. A besta que viste foi, ela renunciou, e já não é, e há de subir do abismo. Quem vai subir do abismo? Mário Jorge Bergoglio, que vai ser o Papa Francisco. E irá à perdição. Ir à perdição aqui é perder tudo, acabar com tudo. E os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era. O povo ficou admirado, o povo ficou bobo, pasmado em ver Bento 16 renunciar, né? Mas eles ficaram mais abismados ainda quando foi anunciado que Mário Jorge Bergoglio, o homem daqui do Novo Mundo, né? Que é o Brasil, que é a América Latina, né? Ser colocado, né? Aí diz assim, era e já não é, mas que virá. Eles ficaram mais abismados ainda, mas nunca houve papa, né, do outro lado do mundo, só europeu, só da Europa que houve papa. Agora colocaram uma pessoa aqui da América Latina, né? Aí vem o sentido, o versículo 9 diz assim: aqui há sentido que tem sabedoria, 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Está falando da geografia de Roma, né? As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Quem está assentada ali? A Igreja Católica. E o versículo 10, e são também 7 reis, está falando dos 7 reis, né? Desde o primeiro, né? Papa Pio XI, Pio XII, João 23, né? Paulo VI, Papa João Paulo I, que não foi rei, ele só foi papa, né, para cumprir, né, e vem o quinto, que é, se ele não foi rei, porque cabeça, né? O que é uma cabeça? Cabeça é uma pessoa que governa, e ele não governou João Paulo I. Aí coloca João Paulo II, ele governou 20 e tantos anos, 25 se não me engano, 25 anos, né? Ele morre, entra o Papa entra o Bento XVI. O Bento XVI renuncia, cumpre o versículo 8, né? Cumpre o versículo 8 e o 11. E entra o outro, que é o Mário Jorge Bergoglio. Outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Esse durar um pouco de tempo aqui não quer dizer pouco tempo, quer dizer um bom tempo, grande tempo, até que aconteça o grande terremoto, que eu acredito que acontece, que Deus tem me falado muito sobre isso.
E a besta que era e já não é, diz o versículo 11, a besta que era e já não é, ela também é o oitavo. A besta que era, ela era o sexto. Entrou o sétimo, que é o Mário Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, ele passou a ser o oitavo. E é do sete, porque ele é o sexto, e vai à perdição. Aí nós temos aqui também os 10 chifres, né? O versículo 12 diz: e os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam o seu reino, mas esperarão poder como rei por uma hora, juntamente com a besta. Isso quer dizer, consagraram a América Latina, América Central toda, para poder ser consagrada juntamente com a besta, porque até no momento do Papa Francisco não existia, né, aquilo. Então não existia aquilo que não existia uma ligação profunda, mas existia que a Igreja Católica veio e fez morada no nosso, né? Aliás, o cristianismo da Igreja Católica invadiu o mundo todo e nesse momento foi consagrado, com a chegada do Papa Francisco, foi consagrado. Então, né, isso é algumas coisas que aconteceram. Eu quero agora mostrar, né, em 2014, houve algumas profecias apocalípticas, né, que aconteceu. Apocalipse capítulo 9, Apocalipse capítulo 9, vai acontecer alguma coisa, né, muito relacionada com o livro de Apocalipse, né? Em 2014 aconteceu, né, umas catástrofes lá na Palestina, naqueles meios ali, no Oriente Médio, né? Aí o Apocalipse capítulo 9, versículo 13 a 15, diz: o anjo do abismo foi solto. Em 2014 foi na história o maior número de refugiados muçulmanos, afegãos do Estado Islâmico. Apocalipse 16, versículo 14, diz que os quais vão ao encontro dos reis da terra. Isto quer dizer, Deus preparando o mundo para o dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 9, né? Vamos ler a história aqui. Apocalipse 9, versículo de número 15, parece, se não me engano, não é o 15. O versículo 3 diz assim: e o sexto anjo tocou a sua trombeta e viu uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens, né? Está falando de guerra, está falando de destruição. Então começou naquela época, né, a destruição, matando pessoas, os afegãos ali, os muçulmanos pegando pessoas e cortando, fazendo prodígios, né? Prodígios. Nós podemos ver em Apocalipse 16 que prodígios, né? Vamos ver lá, Apocalipse 16, versículo de número 13, se não me engano, 16, 13. E da boca do dragão, né? Vamos ler o 12. E o sexto anjo, que é o mesmo de lá, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande, lá era a trombeta, que é a taça, o grande rio Eufrates, e as águas secou para preparar o caminho dos reis do Oriente. Isso quer dizer, fugiu, o amor acabou. E da boca do dragão, e da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônio que fazem prodígio, fazer prodígio. São espíritos de demônios que fazem isso aqui, não é milagres, né? Milagre Deus faz com amor e não com prodígio, com metendo medo, os quais vão ao encontro do rei da terra. Então são espíritos de demônios que fazem isso, né? E com a saída dos muçulmanos, Deus está preparando o mundo para a sua vinda, para a vinda de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 7, 8, vai falar algo para nós assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e foram soltos em 2014.
E será enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, para juntarem batalha. Eles estão preparando o povo, Deus está preparando o povo, mandando muçulmano para todo lado, povo que não tem temor de Deus, espécie alguma, é o falso profeta. E subiram sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Quem é o arraial dos santos, senão a igreja do Senhor? Né? E subirão sobre a largura da terra. E não está falando de Jerusalém, está falando, né, de uma cidade amada, que é o povo de Deus. A largura da terra cercarão a cidade, o arraial do santo e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e o devorou. Né? Então nós vemos aqui Deus preparando o povo e também, né, livrando também o povo das garras malignas. Né? Agora vamos 2014, e o Brasil sofre uma derrota para a Alemanha, uma derrota apocalíptica, 7-1, uma derrota apocalíptica, 7-1, derrama diante da Alemanha, né? Se derrete diante da Alemanha e, né, por incrível que pareça, é o povo que mais matou o judeu, né? Foi os alemães, né, com o massacre, com aquele, né, o Holocausto, né? Então, em 2014 houve também essa derrota, né? A quarta profecia, o Brasil em 2014 eles tinham 200 milhões de pessoas, Apocalipse capítulo 9, se não me engano, versículo 16 vai falar sobre isso, né? Deixa eu ver aqui, Apocalipse 9:16. 9:16, 200 milhões o Brasil tinha, Apocalipse 9:16, e o número dos exércitos do cavaleiro era de 200 milhões, e eu vi o número deles. Por que Deus colocou isso aqui? Será que tinha alguma coisa a ver com o número de guerra, com quem vai... Eu acredito que não, né? Porque Deus tem os seus planos, colocar aqui 200 milhões, por que aconteceu isso? Né, um país do futebol, né? Eu coloco isso aqui como coisa minha, né? Deus tem me falado muito a esse respeito, né? E o meu sonho foi esse, no dia 25 para o dia 26 de abril, de segunda para terça-feira, eu sonhei, eu via o jogo do Brasil e eles diziam, só falta um jogo. Isto quer dizer que o Brasil foi para a final, isso é certeza, né? Só falta um jogo, então o Brasil foi para a final, foi um sonho que eu tive. E que nos resta na nossa vida é orar para que não venha acontecer uma catástrofe, né? Porque a Rússia já foi banida, né? Parece que ela não vai disputar, então, né, uma pessoa que faz o que está fazendo com a Rússia, com a Ucrânia, né, não tem temor nenhum. Então, né, pode destruir um estádio, um país aí sem, né, nem sei explicar. Vamos orar, né, pela Rússia, para a Ucrânia, para Deus ter misericórdia, né? Nós estamos até precisando, né, todo mundo ora para chover, ora para isso, ora para aquilo, não pode orar. Vamos fazer um grupo de oração em nome de Jesus, né? E as três religiões, né, que diz Apocalipse capítulo 16, né? Primeiras religiões é a besta, né, é o dragão. Diz aqui a primeira religião é o dragão, a segunda é a besta e o falso profeta, o terceiro. E a quarta, quem é? É quem está no poder para exercer o cumprimento, fazer acontecer, né, dar ordem. Então, nós vemos aqui também o Estado Islâmico, juntamente com o Estado do Vaticano, que é a besta, e juntamente também com o Estado, né, da maior religião do mundo, que é o judaísmo, né, que é o dragão. Nós podemos estudar isso mais tarde, em nome de Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, né, dê o seu like, compartilhe se você gostou. Se não gostou, faça o seu comentário em nome de Jesus, que Deus possa nos abençoar, né, para a glória e honra do nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo.